Olá, aqui é a Ganeshan para mais uma videoaula do nosso curso de Python. Bem, nesse encontro de hoje, o que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com a estrutura de seleção if. Esse é o terceiro exemplo que nós vamos fazer referente ao nosso exercício de ordem decrescente. Só para a gente relembrar, vamos fazer aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso encontro, no último encontro, a gente fez o quê? Fizemos o algoritmo da ordem decrescente, da leitura de 3 números, né? Utilizando a estrutura de if e else alinhados. Agora, a gente vai fazer uma terceira forma, só que utilizando o else, ok? Bem, então vamos criar aqui uma nova folha aqui para a gente poder trabalhar. Então, a ideia qual que é, né? É mostrar a estrutura de seleção, né? if. Por que ela, né? Se a gente ver aqui no último exercício, a gente resolveu aqui ele e tudo com a estrutura de alinhado, só que você vai vendo, ó, ele fica bem grandão, né? Você vai vendo que ele vai, ó, a nossa estrutura ele vai identando sempre, né, para se alinhar à estrutura anterior. E com isso a gente pode acabar se perdendo, porque querendo ou não, é algo assim meio que complexo a organização do nosso código, né? É importante a gente sempre fazer do modo que facilite a nossa leitura e visualmente a gente consiga olhar e se achar no código mais fácil, né? Bem, então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então vamos fazer a leitura dos 3 números, né? Num recebendo do tipo inteiro, abre e fecha aqui, ó. Input, abre e fecha aqui, ó. Número 1, qual é? Número 2, do tipo inteiro, tem abre e fecha aqui, ó. Input, abre e fecha aqui, ó. Número 2, qual é? Fazer a leitura do último número 3, int, abre e fecha, vamos fazer aqui, ó, input, abre e fecha os parênteses, abre e fecha as aspas duplas, número 3. Aí vamos começar a fazer nosso joguinho aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir quem que é o maior número, ok? Então, ó, se número 1 for maior que o número 2, and o número 1 for maior que o número 3, qual é a certeza que eu tenho? Vocês já sabem, né? Que o número 1 é o maior. Então, o número 1 é o maior. Aí, temos que descobrir quem que é o número do meio. Então, aqui dentro desse primeiro if, eu ainda vou alinhar uma estrutura. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alinhar para saber quem que é o número do meio, ok? Então, eu vou fazer assim, ó. Dentro desse if, eu vou colocar um outro if. Se if, né? Se o if, o quê? Se o número 2 for maior que o número 3, qual é a certeza que eu tenho? Que o número 2 é o do meio. É o do meio. Então, ó, eu já vou fazer uma coisa, ó. Eu vou printar, fazer aqui o print, né? E vou colocar assim, ó. O número 2 é o do meio. Vamos colocar aqui só. O número do meio, né? É o número 2. E o menor número, né? Quem é? É o nosso número 3. E só faltou fazer o seguinte, né? Se ele entrou nesse primeiro if aqui, antes dele fazer a comparação de quem é o do meio e quem é o menor, eu já vou printar aqui uma coisa, ó, que eu tenho uma certeza. Que o maior é quem? Só pode ser o nosso número 1, né? Aí, se ele pegou e comparou aqui, ó, para saber se o número 2 era o do meio, se ele não entrar nesse if, eu só tenho uma certeza. Já que ele entrou nesse primeiro if aqui, ó, e ele está fazendo o if e o else, que vai ser alinhado aqui, ele só pode ser o quê? Printar na tela que o do meio é quem? É o número 3. E o menor, printando aqui, ó, é quem? É o número 2. Ok?
Vamos fazer um teste? Vamos já rodar aqui, ó, para ver se essa primeira validação nossa já está valendo? Então, vamos fazer aqui, ó. F5, ok. Vou salvar ali na minha pastinha do Python. Vou colocar aqui, ó. Ordem decrescente é o if. Salvamos, vamos rodar. Número 1 é 10. Número 2 é 8. Número 3 é 6. Maior é o 10. O do meio é o 8 e o menor é o 6. Então, ó, já está validando a primeira condição. Se nós viermos aqui testar, né? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui de novo, ó. Então, aqui, ó. O maior é o 10. Já está falando assim. O número 2, ele seria o do meio, né? Que é o 8, ó. Então, se o número 2 for maior que o número 3, já entrou aqui nessa primeira condição. Se não, né? Vamos fazer aqui o último teste aqui, então, ó. Que a gente tem aqui disponível. F5, 10. Aí vamos colocar agora aqui 4 e vamos colocar 5, ó. Maior do meio e o menor. Já está validando. Legal. Já fizemos as duas primeiras condições possíveis, que é o quê? Quando o número 1 é o maior, o número 2 pode ser o do meio e o número 3 pode ser o menor. E aí também já validamos o quê? Quando o número 1 é o maior, aí se o número 3 for o do meio e o número 2 for o menor, ok? Agora vamos fazer o seguinte. Ó, dei um Enter, recuei aqui o cursor para cá e vou recuar mais um aqui. Eu vou, ó, alinhar, ele é o primeiro if. E vou fazer o seguinte, ó. Quero saber agora se o número 2 é o maior, o número 1 pode ser o do meio e o número 3 pode ser o menor, ok? E aí também eu já vou validar isso aqui, ó. Quando o número 2 ainda for o maior, o número 3 pode ser o do meio e o número 1 o menor, ok? Então vamos fazer essas duas condições que não está feita ainda. Então, ó, Enter, aqui. Então, se ele não achou o número 1 como sendo o maior, vamos saber se ele é o número 2 que é o maior. Se não, se, né? Que seria aqui, ó, só resumidamente falando no else. Else é o quê? Fazer uma condição. Se não sei o quê? Se o número 2 for o maior do que o número 1, and o número 2 for maior que o número 3, então qual é a nossa certeza? Vamos printar aqui, ó, que o maior é o número 2. Legal? Então, ó, já temos uma certeza. O número 2 é o maior. Aí vamos ver quem que é o do meio. Já que ele entrou nesse else aqui dentro a gente já vai resolver nosso problema. Se o número 1 for maior que o número 3, qual é a certeza que nós temos? Que o número 1, ele só pode ser o quê? O número do meio. Vamos colocar uma vírgula aqui e vamos colocar. Então, o número 1 é o do meio. E, consequentemente, o nosso menor número vai ser quem? O número 3. Mas, se o número 1 não for maior que o número 3, o que vai acontecer? Aí vamos falar. Senão, o nosso número do meio só pode ser quem? O número 3. E o menor, consequentemente, só pode ser quem que é? É o número 1. Então, ó, essas duas condições nós estamos validando nesse segundo else. Olha aqui, ó, nós estamos separando agora if das duas primeiras condições, um else referente às duas próximas condições. Então, ó, visualmente fica mais fácil, ó. Nós não estamos assim, ó, indo adentro. Nós estamos, ó, mantendo uma sequência, ó. Ok? Visualmente fica mais fácil para nós olharmos e fica mais fácil também para se organizar um código.
Agora vamos fazer o teste, ó. Vamos fazer aqui o teste, ó. F5, rodando de novo, ó. Quando o número 1 vai ser aqui o do meio, ó. Então, vamos colocar assim, ó. Então, 10. O número 2, ele tem que ser o maior. 20. E o número 3 tem que ser o menor. Opa, desculpa que fiz aqui, me enganei, né? Cometi um erro aqui. Rodando de novo, gente, desculpa aqui. Então, o número 1, o 2, tem que ser o maior. O número 1 vai ser o do meio. Então, ó, número 1, 10. O número 2, eu vou dar o valor de 20. E o número 3 vai ser o menor. 0. 20, 10, 0. 20 é o maior. O do meio valendo 10. E o menor valendo 0. Ok? Então, ó, já estamos com essa condição aqui valendo. Então, F5 de novo. Vamos colocar aqui, ó. O número 1 vai ser o menor agora. Então, eu vou colocar 1. O número 2 vai ser o maior. Vou colocar 5. E o número 3 vai ser o do meio. Então, agora vai valer 3. 5, 3, 1. Tá valendo. Então, ó, tá certinho. Agora vamos para nossas duas próximas condições. Quando o número 3, ele será o maior. O número 1 pode ser o do meio. E o número 2 pode ser o menor. E aí também, o que falta? O número 3 pode ser o maior ainda. O número 2 é o do meio. E o número 1 é o menor. Então, ó, temos mais essa condição para validar. Então, ó, vou vir aqui e vou fazer o teste, ó. If. Se não ser o número 3 for maior que o número 1 and o número 3 for maior que o número 2 também, qual é a certeza que nós temos? Que o maior número só pode ser quem é? É o número 3, né? Então, aqui, ó. Opa, deixa eu só mudar aqui, ó, a mensagem, né? Falei uma coisa, escrevi outra. Maior é o número 3. E aí, temos que descobrir, né? Se o número 1 é o do meio, né? Então, vamos fazer, ó. Se número 1 for maior que o número 2, né? Número 1 sendo maior que o número 2. Vamos já printar aqui na tela. Printa para mim que o número do meio é o número 1. E o menor número só pode ser quem? O número 2. Agora, se ele não entrar nesse if, só temos a última condição possível aqui por hora, né? Que a gente espera, né, que seja, né? Então, vamos colocar assim, ó. Se não, o quê? Printamos na tela que o do meio é quem? É o número 2. E printamos na tela também que o menor só pode ser o número 1. E aí também, o que a gente pode fazer também aqui, ó. Então, vamos ver se já está validando, ó. F5, vamos rodar, dá um OK. Então, ó, essas duas condições nós vamos validar. Quando o número 3 é o maior, ok? Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Para chegar nessa condição, o número 3 tem que ser o maior, o número 1 tem que ser o do meio e o número 2 tem que ser o menor. Então, ó, o número 1 nosso aqui, ele vai ser o do meio. Vou colocar 15. O número 2 vai ser o menor, vai valer 5. E o número 3 tem que ser o maior, 20. Opa, errei, desculpa. Vamos rodar aqui de novo. Número 1 é o do meio. Então, ó, número 1 é o do meio, 15. O número 2 tem que ser o menor, 5. E o número 3 tem que ser o maior. Vamos colocar aqui, ó, 20. 20 é o maior, o do meio é o 15, e o número 5 ficou sendo menor. Então, ó, essa condição aqui já está validando. Já está ok. Vamos rodar aqui de novo. E agora, ó, vamos fazer o teste para chegar nessa condição, ok?
Então, o número 3 tem que ser o maior. Vou colocar o número 1 tem que ser o menor. Então, vou dizer, ó, número 1 valendo menos 3. Aí, o número 2 tem que ser o do meio. 0. E o número 3 tem que ser o maior. 6. 6. O do meio é o 0 e o menor é o 3. Vamos rodar mais uma vez, só para fazer aqui mais uma coisinha. Vamos assim, ó, 1, 2, e colocamos agora o 1. O maior é o 2, o do meio é o 1 e o menor é o 1. Tá certo isso? Não tá, né? Faltou o quê? A gente validar o seguinte caso. Se porventura não pode aparecer em nenhum momento o número 1 sendo igual ao número 2 ou ainda o número 3 sendo igual. Quando ele aparece, temos que falar aquela mensagem, né? Inválido. Inválido. Temos que colocar essa mensagem, né? E agora, como que a gente vai fazer isso, né? Lembra que eu falei que se porventura ele já digitasse um número aqui sendo igual, já ia dar a mensagem sendo inválido para nem perder tempo para saber se ele é o maior ou não? É muito simples isso aqui, né? É só a gente fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Se o número 1 for igual ao número 2 ou o número 1 for igual ao número 3, ou ainda, OR, né? Se o número 2 for igual ao número 3, qual que é a certeza que nós temos, né? Que temos que dar a mensagem do print, né? Falando que ele é inválido. E podemos fazer ainda mais, né? Coloca assim, ó. 1/n, né? Colocamos aqui, ó. Números iguais. E, ó, essa aqui passou a ser a primeira condição, né? If, né? Essa aqui é a segunda condição. Então, é muito simples. A gente vir aqui, ó, e falar assim, ó. Esse if vai mudar para else. Vamos rodar para ver se vai dar certo? Vamos aqui, ó. Deixa eu puxar aqui do lado, ó. F5. Vamos dar um OK. Vamos fazer aqui o mesmo teste, ó. 1, 2, 1. Inválido. Números iguais, ó. Só não fez a quebra de linha, né? Porque a barra é para esse lado aqui, ó. Vamos aqui rodar de novo, ó. Aqui, ó. 1, 1, 2 agora. Inválido. Números iguais. Vamos ver se está funcionando para os outros ainda? F5. Vamos colocar, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1000, 100, aliás, né? Agora, 1000 e menos 3. Vamos ver, ó. O maior é o 1000, o do meio é o 100 e o menor é o 3. Então, isso, gente. Nessa aula, a gente fez o mesmo exercício, só que utilizando agora a estrutura de seleção else. E aqui a gente pode ver, ó, como ele é mais simples, ó, para se organizar no código, ó. Ó. Fica assim, ó, mais fácil a leitura. A gente separou aqui, ó, os blocos, ó, fazendo quando os números são iguais, quando o número 1 é o maior, quando o número 2 é o maior e quando o número 3 é o maior. E, consequentemente, né, se ele entrar já nesse primeiro if, ele nem perde tempo para testar os seguintes. Ok? Então, ó, qualquer dúvida, faça sua pergunta lá no nosso portal cursoscanechan.com.br. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Um forte abraço a você.